Eu fui aqui colocado como professor em 77. As Bienais começaram em 78. Eu recordo-me que, na altura, já o Zé Rodrigues andava por aqui por causa do convento, descobriram as pedras, aquela questão toda do, do, do visitar o espaço onde ele mais tarde iria reconstruir o convento. E nessa altura falava-se na hipótese de uma grande exposição que era interessante realizar-se em Cerveira, e depois de várias conversas que o próprio presidente na altura teve com um grande amigo que era o Jaime Isidoro, amigo do Porto, com quem ele convivia. Ele pediu-lhe que se fizesse aqui realmente uma grande exposição, queria dar nome à terra e tal. Esta é a história que eu conheci na altura, até porque eu andava muito perto do Zé. O Zé praticamente é que me trouxe para aqui, apesar de eu concorrer a nível nacional. Eu fui colocado em Cerveira, tive a sorte de ser colocado em Cerveira, e o mais interessante é que sou colocado em Cerveira e sou logo colocado na direção da escola. Havia poucas pessoas e, portanto, aproveitaram-me para eu ficar aqui como diretor da escola preparatória, porque na altura havia a preparatória e havia a secundária, enfim. E eu fiquei aqui e recordo-me que quando surge a ideia da Bienal, de fazer aqui a Bienal, espaços, onde é que ia ser feita e tal. Lembro-me na altura do presidente ter falado no pavilhão ginásio desportivo, do pavilhão da Casa do Povo, mas pronto, o Jaime teve sempre outras ideias, era preciso mais espaço, era preciso sítio para os artistas e não sei o quê. E recordo-me de terem pedido, do Jaime ter pedido, aliás nem foi o Jaime, foi o Zé me ter pedido o espaço da escola, se eu podia dispensar o espaço da escola. Na altura, as escolas não estavam dependentes das câmaras, estavam dependentes do Ministério da Educação, e eu tive que fazer um ofício para o Ministério da Educação a pedir autorização para cedência de salas em tempos de férias, para que a Bienal pudesse lá expor. Bom, e foi assim que eu fiz. A verdade é que, passado uns tempos, em reuniões de pais que tínhamos com muita frequência naquela altura, em termos de após 25 de Abril, havia muitas reuniões de pais. E recordo-me que os pais se revoltaram contra mim, que eu deixei que se montasse ali peças muito esquisitas. Eu lembro-me que havia uma sanita de um alemão, pá, que estava exposta cá fora no pátio, enfim. E foi muito criticado pelos pais, que não, achavam que a escola não se devia meter nisto, que isto era para os artistas, não sei quanto. Portanto, é um pouco como eu surjo na Bienal, e é um pouco também de como é que as coisas aconteceram da minha perspectiva, é evidente, daquilo que eu vivi nesse momento. Eu ainda estive em algumas das Bienais, até à sexta Bienal, se não estou em erro, há uma altura em que se forma uma associação para fazer a Bienal, que foi a Arca, e de qual eu fiz parte dos sócios fundadores. Eu, o Zé Rodrigues, o Manuel Trindade, o João Nunes, enfim, um conjunto de personagens que na altura estávamos aqui a viver, e portanto eu fiz parte dessa associação e fizemos a Bienal. Se não me engano foi a quinta ou sexta, já não me recordo, porque depois veio a gráfica, não é? Veio a Bienal Gráfica, e essa parece-me que era a sétima, não tenho bem a certeza. E portanto estive aqui até esse tempo. Depois houve uma situação que tem a ver mais com uma questão familiar dos meus filhos terem a idade de irem para a universidade, e então resolvi voltar ao Porto, de onde vim. E depois só voltei aqui a Cerveira em tempo
de feira, não é? E em tempo de Bienal. Depois desliguei-me quase por completo da Bienal, até que surge o convite do Henrique Sebel em 2013 para vir para aqui ajudá-lo a fazer a última Bienal dele, por assim dizer. Pronto, e no fundo é este o período de trabalho que eu tenho aqui na Bienal, e depois surgem estas últimas Bienais que foram então dirigidas por mim. Mas houve sempre a tendência no meu caso, pessoal, de manter o modelo que o Jaime nos transmitiu. E eu recordo-me ter trabalhado com o Jaime. Eu posso dizer que fui, de alguma forma, uma espécie de empregado do Jaime, nos momentos em que ele precisava de expor os quadros no chão, eu é que ia ajudar. Portanto, eu trabalhava na Bienal voluntariamente, porque gostava, e depois estava nos ateliês livres, enfim. Mas fiquei sempre com aquela ideia de qual era o modelo que o Jaime pretendia para fazer a Bienal. E quis manter esse modelo, agora depois do Henrique Silva saído, quis manter esse modelo porque achei que era um modelo que tinha tido êxito e, portanto, não se deve mexer naquilo que está bem. E foi sempre essa a minha ideia. Penso que agora há de surgir um novo ciclo, segundo diz o nosso Presidente, e, portanto, a história da Bienal anda aqui um pouco por aí. Há, sobretudo, uma vontade enorme de trazer a Cerveira. Penso que isso também foi a ideia do Jaime, trazer a Cerveira, esses grandes nomes, e estar associado a eles, mais tarde dizer, recordo-me que fiz a proposta de trazer aqui a Paula Rego, numa altura em que a Paula Rego, pronto, ela começa aqui, não é? E começaram os grandes artistas portugueses, que eles tiveram mais fama, mas estar associado a isso, pelo menos para mim, é importante. Saber que fiz algum trabalho nesse sentido de trazer e de sugerir nomes importantes da Bienal e que fazem parte da história da Bienal. Esta história do digital, sabe que esteve sempre na nossa mente um dia fazermos alguma coisa virada nesse sentido. Nunca foi possível. Eu acho que a pandemia veio forçar a que isso se fizesse. O que foi, isto é um paradoxo, mas foi bom para a Bienal, porque foi a forma de nós nos metermos no digital, porque senão continuaríamos aqui a trabalhar no mesmo sistema até que surgisse um dia alguém que falasse nisso e que apostasse bastante no digital. Eu acho que foi importante que isto acontecesse para a Bienal, acontecesse não a pandemia não nos interessa para nada, mas o digital sim. Eu acho que o digital foi importante e conseguiu trazer, ou deu a conhecer a muita gente que era impossível nós podemos chegar, sei lá onde, todo mundo, nós chegamos a todo lado e toda a gente conseguiu ouvir falar, conseguiu ver e ouvir falar na Bienal de Cerveira. E isso foi um passo importante. Acho que quem pensou nisso não fui eu, na altura, mas lembro-me da Helena falar nisso e, portanto, dou-lhes parabéns por isso, porque foi efetivamente um passo importante na nossa Bienal. Efetivamente, o Jaime sempre colocou, basta pensarmos nos encontros de arte, né, em que ele percorreu praticamente o país, a ideia dele era um pouco essa. Esta história dos espaços são importantes para que a Bienal possa ser sentida não só em Vila Nova de Cerveira, mas também nos outros espaços, porque há gente que não vem a Cerveira. Vamos pensar no caso, por exemplo, da Alfândega da Fé, né? Foi o caso
de há uns anos, há duas bienais pelo menos, que vamos à Alfândega da Fé. Era gente que não vinha ver a Bienal, não é? Poderia haver uma ou duas pessoas que vinham da Alfândega aqui ver de propósito a Bienal. E a partir desse momento a Bienal foi ter com as pessoas e as pessoas depois também vieram cá. Quer dizer, também trouxe para cá, para a Bienal, pessoas novas, pessoas que não vinham de certeza se não fosse esta forma de levar a Bienal a esses espaços que o Jaime tanto gostava. Né? Estive na sessão de seleção e o júri escolheu algumas dessas peças e algumas com... havia uma grande aposta do júri em algumas dessas peças. Eu ouvia alguns comentários dos membros do júri dizer que esta peça vai dar aqui um certo como é dizer, vai dar uma grande visibilidade à Bienal pela forma, pela proposta que nos é apresentada. E isso foi uma frustração, efetivamente, nós podemos ter cá. Vocês resolveram isto muitíssimo bem, e mais uma vez os meus parabéns. Eu, há bem pouco tempo, é que fui ver o espaço e digo-lhe que fiquei imensamente entusiasmado e admirado porque, efetivamente, as pessoas conseguiram ver as obras e conseguiram perceber de que elas fizeram falta aqui na Bienal. De que eles fizeram parte da Bienal e fazem parte da Bienal. E às vezes as pessoas esquecem-se que fizeram e começaram aqui. E eu recordo-me que na quarta, talvez, agora já não tenho ideia precisa se foi na quarta, eu montei a exposição do Cabrita Reis, do Gerardo, do Pedro Casqueiro, da Fernanda Fragateiro. Lembro-me destes 5 nomes que foram trazidos, se não me engano, pelo Pinharanda. Penso que foi o João que os trouxe para cá. Eram os homens de Lisboa, eram os artistas de Lisboa, porque os artistas de Lisboa não vinham à Bienal. Né? Normalmente era a Escola Superior de Belas Artes do Porto e os arredores, não é? Daqui do Norte que estavam presentes. E nesse ano houve uma aposta, o Jaime apostou em cinco curadores, na altura comissários, e esses artistas vieram à nossa Bienal e foram importantes. Eu recordo-me de que participei na montagem. Claro que hoje, se falasse com alguns deles, não me conheciam, porque eu era mais o que carregava as obras do que propriamente um artista, mas lembro perfeitamente disso e foi muito importante. Agora, a verdade é que eles não voltaram mais, não é? Se pensarmos bem nisto, nesta ideia, eu fiquei sempre com a ideia de que foi importante estar em Cerveira, mas agora até logo temos coisas melhores para fazer, não é? Ou temos sítios para ir. Bom, isso aconteceu com os grandes artistas. Raramente vieram à Bienal algum desses nomes que falamos. Sempre foram para outros lados, porque tinham outros voos para fazer e fizeram-no. E trazê-los através das entrevistas foi importante, porque fez fazer, primeiro recordar que eles nasceram aqui ou que cresceram aqui ou estiveram cá. E depois para nós que também já não os víamos há muito tempo. Encaixar na programação do digital esta peça que o Acácio está a fazer e que ainda não acabou, que há de acabar, e que foi importante porque é um trabalho importante em termos de educacionais, em termos da promoção daquilo que está a acontecer nos rios, portanto, e nos mares, aquilo que está
Há dias vi uma reportagem na televisão da quantidade de plástico que aparece, que é retirado do mar, e isso faz aflição. E isso é importante dizer às populações, é importante dizer às pessoas que realmente temos que mudar de atitude e temos que ter respeito pelo mar e pelo rio. E já ontem, quando lançamos as primeiras peças, passavam algumas pessoas e perguntavam: mas para que é isto? Vão encher isto vão encher o rio cheio de plástico? Plástico já ele tem, não sei como é. Portanto, tivemos de estar a explicar que aquilo é um ato de sensibilização às pessoas de que realmente temos de fazer alguma coisa pelo rio antes que seja tarde. É uma história muito engraçada, diga-se passagem que é um projeto que eu peguei logo nele, quer dizer, porque acho o projeto interessantíssimo, é um projeto diferente, é um projeto que veio dar também algum suporte à própria Bienal, veio valorizar a própria Bienal, mas é um projeto que alguém não quis. A história é muito simples, o projeto foi apresentado à Bienal de Gaia, a Bienal de Gaia não o aceitou, achou que aquilo não tinha grande interesse, ou por outras razões, não sei. E o Manel Cabral, o Centeno telefona-me, o Sobral Centeno telefona-me um dia e pergunta: tenho aqui uma ideia com o Manel Cabral, gostava de falar contigo, a ideia é esta, o que é que tu achas? E sei que mais. Vem cá e vamos falar, porque eu quero ficar com isso. E arranjo-te o espaço. E eu recordo-me que eu já não tinha espaço. Aliás, lembra-se disso, o espaço para onde ele foi era para os italianos, era para fazermos ali a montagem de uma peça dos italianos. E claro que mudámos tudo, porque efetivamente aquele projeto valia a pena a aposta da Bienal e, portanto, alterar não fazia diferença nenhuma para nós. Era importante que ele aparecesse aqui. E, efetivamente, ele tem tido tem sido um êxito no sentido em que toda a gente vê o projeto no digital, não é? E está sempre a comentar e a dizer que é espetacular, que é um projeto com muito interesse e que já há muito tempo que não via uma coisa do estilo. E, portanto, para nós foi muito interessante e claro que eu ganhei esta aposta em função da Bienal de Gaia. Ouvir as pessoas sobre esta Bienal foi inédito e, portanto, achei que foi um projeto valioso para a Bienal, porque percebemos que as pessoas, quando sensibilizadas, vêm à Bienal e falam sobre ela, e falam sobre os trabalhos, que é muito mais importante. E explicam os trabalhos na perspectiva deles, e com a curadora, neste caso consigo, conseguem um diálogo muito interessante e muito rico, que só traz benefícios à própria instituição. Eu nunca me esqueço da equipa com quem eu trabalho. Sempre nas sessões de encerramento elogio o trabalho da equipa. Acho que somos muito poucos. Agora ganhamos mais 3 elementos não, mas mais 2 ou 3, porque são 3 elementos do digital, que eu acho que é importante, foi fundamental nesta Bienal e se conseguirmos continuar com eles aqui a trabalhar, vai ser bom, porque só temos a ganhar com isso. São excelentes profissionais, é gente muito boa, que eu considero muito, e, portanto, juntar àquela pequena equipa que temos, que faz tudo, não é? No fim de contas, tanto pinta a parede, como pega num plinto e muda-o de sítio, como liga todo o espaço. Eu penso que não há
devem ser poucas as bienais que trabalhem com 6 pessoas. Eu conheço algumas, eu conheço São Paulo, conheço Veneza e conheço mais algumas. E eu fui a São Paulo e vi muita gente a trabalhar na Bienal de São Paulo. E digo-lhe com toda a franqueza que a Bienal que eu vi em São Paulo não se compara à nossa. É capaz de ser faccioso demais, mas eles só têm realmente aquilo que eu às vezes digo à Helena, que têm nomes sonantes, e isso muitas vezes é fundamental, e isso é o suficiente para que se ganhe projeção internacional. Porque de resto, em termos de trabalho, em termos de saber trabalhar num espaço e saber trabalhar com as obras, eu penso que batemos aos palmos a Bienal de São Paulo. O futuro é incerto, o futuro é realmente complicado. Neste momento eu não sei de nada, né? Estamos numa altura em que já devíamos ter algumas ideias sobre o próximo ano. Enfim, já temos pelo menos um pequeno plano de atividades que vai homenagear a Helena Almeida, do qual a curadora é a Helena, mas acho que já devíamos estar a pensar na próxima Bienal, porque estas coisas, mal termina uma Bienal, já tem que ter ideias sobre a próxima, porque o tempo passa tão rápido. As nossas obrigações com os artistas, para podê-los ter aqui, pedir às instituições obras, no caso das homenagens, o espaço que temos é tão pouco que, se não for de imediato a nossa preocupação, nós corremos sérios riscos de não fazermos aquilo que gostamos, que é, todos os anos, fazermos uma Bienal melhor. Eu estou muito satisfeito com esta Bienal, diga-se de passagem. Acho que esta Bienal é muito difícil dizer que é a melhor, ou foi a melhor que eu vi e que participei, mas diria-lhe que com a introdução do digital nós suplantamos todas as outras, isso não tenho dúvida nenhuma. Só mais dois minutos para lhe dizer isto. Eu sempre fui... A minha pintura sempre foi feita ocasionalmente, ou seja, eu dediquei toda a minha vida ao ensino. E sobretudo ao ensino na parte da direção. Tive durante quase, não digo 40 anos, mas cerca de 30 anos na direção de escolas, a lidar com 300 e 200 professores e não sei quantos. A parte da pintura ficou sempre para trás, ou seja, eu fiz uma exposição por ano, eventualmente, mas ia fazendo sempre naqueles tempos mortos que podia. Desde que isto teve fases. A fase de quando trabalhei aqui com o Jaime, é evidente que aí eu trabalhei. Eu lembro-me que comecei a trabalhar, eu tive um ateliê com o Sobral Centeno e com o Marco, no Porto. Tinha 16 anos, quando tivemos o primeiro ateliê. Quando constituímos o primeiro ateliê na rua do Latino Coelho, numa garagem, fizemos aí o nosso primeiro ateliê. Depois disso, nunca mais tive ateliê em casa só, né? Quando vim para Cerveira, tive casa em Vila Praia de Âncora, fiz um ateliê lá. Depois aqui em Cerveira tive mais algumas dificuldades em trabalhar e, portanto, Cerveira influenciou-me porque eu nunca trabalhei tanto como agora, né, em termos de pintura. Há 5 ou 6 anos que não há um dia que não trabalho, né? Eu estou sempre a trabalhar, mesmo depois de sair da Bienal, eu vou para casa para pintar e para trabalhar. E, portanto, sinto que estou no meu ambiente, sinto que perdi muitos anos, não é, de trabalho, mas que agora tento recuperar ao máximo e trabalho todos os dias.